Fala pessoal, bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje o papo é simplesmente fascinante e super dinâmico. Pensa bem, quando a gente fala em busca pelo conhecimento humano, nossa mente costuma viajar na hora para um único pontinho no mapa, não é mesmo? Mas e se a exploração da sabedoria humana for, na verdade, uma jornada global gigantesca, muito maior do que um evento geográfico isolado? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E para começar nossa análise, eu jogo logo de cara a pergunta de US$ 1 milhão. A filosofia tem uma única origem? Colocar essa questão assim de forma bem direta serve para desafiar aquela narrativa histórica padrão, sabe? Aquela que a gente aprende na escola desde sempre. A ideia aqui é a gente adotar uma mentalidade super investigativa, de quem quer olhar além das fronteiras tradicionais. Vamos colocar uma pulga atrás da orelha em relação ao que sempre pareceu uma verdade absoluta. E isso já nos joga direto no nosso primeiro ponto, o tal do mito da origem grega. Olha, não dá para negar que várias palavras que a gente usa no dia a dia vêm do grego antigo, e filosofia é uma delas. A palavra significa literalmente amor ou amizade pela sabedoria. E por causa da origem desse termo, a disciplina inteira acabou sendo amarrada de forma quase exclusiva à Grécia Antiga. Mas pensa comigo, a palavra música também vem do grego, significa arte das musas. E mesmo assim a gente fala tranquilamente em música japonesa, música africana, música brasileira, sem nenhum problema, certo? Então por que com a filosofia seria diferente? Por que o monopólio da sabedoria ficaria restrito a um só lugar? A gente tem um contraste muito forte na forma como entendemos essa história. De um lado, a gente encontra a chamada narrativa hegemônica, que pegou força lá para o final do século XVIII. Ela dita que Tales de Mileto foi o primeiro filósofo e que a Europa é a grande inventora e a terra natal incontestável da filosofia e da ciência. Já do outro lado, existe uma narrativa global emergente. Essa perspectiva mostra a realidade de um pensamento especulativo incrivelmente rico e profundo, que já florescia a todo vapor entre os povos da Ásia, da África e das Américas, muito tempo antes dos gregos. Avançando um pouquinho na linha do tempo, a gente se depara com a pesquisa do filósofo Peter K.J. Park, que revela uma mudança brutal de perspectiva. Repara só. Lá no século III, o historiador Diógenes Laércio ainda debatia abertamente sobre as origens filosóficas entre bárbaros, indianos e egípcios. Ou seja, a exclusividade europeia não era um consenso na antiguidade. Mas aí a gente chega no século XVIII e a história muda de figura. O Park relata que a formação do cânone filosófico passou por um processo que ativamente excluiu os pensadores asiáticos e africanos. E isso foi impulsionado por uma antropologia da época, que estabelecia hierarquias entre os povos e servia de base ideológica para o processo de colonização. Foi essa exclusão estrutural que fabricou a narrativa que chegou até nós. E é exatamente por isso que a gente precisa redirecionar o nosso olhar e investigar a sabedoria lá na África e na Ásia. Ao fazer esse movimento, a gente começa a descobrir tradições de pensamento extremamente complexas que são muito, mas muito mais antigas, especialmente aquelas originadas no vasto continente africano. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos concretos para materializar isso. O pesquisador Molefi Ketchasanti nos apresenta o conceito de Seba, que significa simplesmente o sábio. O mais fascinante é que essa palavra aparece na língua africana Mdun-Tur, lá no Antigo Egito, no ano de 2052 antes da Era Comum. Para colocar isso em perspectiva, demonstra de forma muito concreta que a concepção de um amante da sabedoria já existia documentada nas paredes de túmulos egípcios milhares de anos antes da própria Grécia surgir como civilização. Incrível, né? E o buraco é ainda mais embaixo. O filósofo congolês Théophile Obenga analisa a palavra Heket, que no Antigo Egito designava conhecimento ou ciência. Para eles, isso não era só um palpite. Representava uma investigação super meticulosa sobre a natureza das coisas, baseada num julgamento bom e preciso. Ou seja, não era adivinhação, era um sistema racional e super sofisticado operando na busca pela perfeição moral, rodando a mil no Egito Antigo. Essa citação do Obenga simplesmente amarra o nosso raciocínio de um jeito perfeito. O ponto central aqui é que o pensamento especulativo, essa nossa capacidade humana incrível de explicar e unificar nossa experiência, não é propriedade de um povo só. Independentemente de estarmos falando de filosofia chinesa, indiana, africana, europeia ou maia, o espírito dessa prática lida com a elevação do espírito humano. É algo que pertence a absolutamente toda a humanidade. Bom, o que nos leva de um jeito bem natural para uma analogia que é brilhante. É uma forma super simples e visual de explicar esse problema do eurocentrismo. A ideia de enxergar a filosofia como o brinquedo de todos nós.
O filósofo brasileiro Renato Nogueira trouxe essa ideia genial de que a filosofia acabou virando uma espécie de bichinho de pelúcia do Ocidente. Imagina a cena. O mundo ocidental adora esse brinquedo de pensar, abraça o ursinho com toda a força, brinca o tempo todo, mas historicamente vira a cara e se recusa a dividir ele com os coleguinhas. E a grande sacada da nossa explicação de hoje é justamente mostrar que essa brincadeira de investigar as raízes do mundo sempre foi um bem comum. O brinquedo pertence à turma toda. E olha que contraste genial de como diferentes culturas visualizam essa busca por sabedoria. Na tradição europeia, o grande filósofo Hegel dizia que a filosofia é como a coruja de Minerva, que só alça voo no entardecer, quando as coisas já aconteceram, analisando o passado. Em contrapartida, o Nogueira sugere que, numa perspectiva africana, a gente pode olhar para a galinha da Angola, uma ave cheia de energia que fica ali ciscando ativamente no presente, catando sementes agora, colhendo ideias novas num terreno vivo e fértil. São duas visões completamente diferentes, mas super válidas e complementares sobre como a gente cultiva a sabedoria. Com toda essa diversidade global mapeada, fica meio óbvio que não dá para espremer a filosofia dentro de uma caixinha única, né? Como ela é plural, acaba se manifestando de várias formas no nosso dia a dia. Então, agora, a gente vai passar por 4 formas bem distintas de definir esse campo do saber. Isso funciona como um baita mapa mental, especialmente para quem está no ensino médio estruturando a própria forma de pensar o mundo. É uma caixa de ferramentas para navegar na vida. A primeira definição é a filosofia como atitude crítica. Sabe aquela pulga atrás da orelha que não te deixa em paz? É bem por aí. É aquela mentalidade de suspeita, o ato de usar a nossa razão para investigar e questionar as opiniões que todo mundo acha óbvias demais. É o que nos faz perguntar o porquê de alguma norma social antes de só abaixar a cabeça e aceitar passivamente. Aí a gente vai para a segunda forma, que é o sistema de pensamento. Aqui, a coisa fica bem próxima daquela ciência estruturada que a gente vê na escola. É o esforço ativo de pegar um monte de saberes soltos, tipo biologia, matemática, sociologia, e integrar tudo isso num quebra-cabeça organizado. No fim das contas, é a nossa tentativa de criar um mapa coeso para entender como a realidade funciona como um todo. A terceira é a clássica filosofia como visão de mundo, ou, se quiser gastar o alemão, Weltanschauung. Pensa nisso como aqueles óculos invisíveis que a gente coloca no rosto para enxergar a vida. É a nossa perspectiva geral, formada por tudo que a gente valoriza, nossa ética, nossas posições políticas. É esse óculos que orienta como a gente se relaciona com os desafios do mundo real. E por último, mas super importante, a filosofia como sabedoria. Aqui o foco é 100% prático. Não é sobre ler 1000 livros, mas sobre o resultado prático de refletir sobre as próprias experiências. A sabedoria vira uma ferramenta para a gente estabelecer critérios, tomar decisões melhores e aplicar isso na verdadeira arte de viver bem. E de todas essas abordagens que a gente viu, essa última nos puxa direto para o nosso ponto de chegada de hoje, a filosofia como a nossa própria vida. A gente vai pegar toda essa teoria que viajou lá do Antigo Egito e da Ásia e conectar isso com o nosso café da manhã. Isso que a gente chama de filosofia como um modo de vida. Alguns pensadores franceses famosos, como o Michel Foucault e o Pierre Hadot, mostraram que filosofar de verdade nunca foi só uma profissão de quem usa terno em uma sala fechada. Era, acima de tudo, uma escolha consciente de como viver. Era lapidar a si mesmo todo santo dia, unindo teoria e prática, através de reflexão e ação constante. E nada resume tão bem essa energia quanto o pensamento do grego Epicuro. Ninguém é jovem demais ou velho demais para ir atrás da saúde da alma. A maravilha dessa jornada global do conhecimento é que ela é um convite atemporal para viver de forma intencional. É um esforço universal, puro e simplesmente humano. E para fechar a nossa exploração de hoje, eu deixo essa provocação no ar. Se a gente já percebeu que o bichinho de pelúcia do pensamento e a sabedoria da galinha d'Angola pertencem a toda a humanidade, quais princípios vão guiar a nossa existência compartilhada daqui para frente? Se a sabedoria é de fato essa jornada tão global, aplique a toda essa diversidade no mundo moderno é tarefa da nossa geração. Valeu demais para acompanhar essa análise até aqui, mantenham o assombro lá em cima, valorizem as vozes do mundo todo e nunca, nunca parem de questionar o óbvio. Até a próxima!